Então, em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. O senhor é neto da vítima e primo do acusado. Sim. É isso, né? Então, o senhor prestou depoimento na primeira fase do processo aqui na condição de informante. Essa condição será mantida. Eu só te passo a advertência de que o senhor tem sempre a obrigação moral de responder com a verdade a tudo que souber e for perguntado, certo? Então, passo a primeira palavra ao Ministério Público. Obrigado, doutor. Tá bem. Bom dia, Jason. Bom dia. Primeiramente, meus sentimentos, né, pelo falecimento da avó, dona Terezinha. Aquele dia, o senhor que primeiro viu que ela tinha falecido, né? Pode Sim. contar pra gente como que foi, o que o senhor constatou lá na casa? Sim. Nesse dia eu saí para trabalhar de manhã cedo, era 8h10, eu acho, e passei na frente da casa da avó e a casa estava fechada. Aí eu vim trabalhar no Benin ali normal, e na hora do meio-dia eu voltei, estava fechada a mesma coisa a casa. Aí eu cheguei e perguntei para minha esposa se ela tinha visto, nós estávamos almoçando, né, a avó? Ela falou, não, hoje nós não vimos nada. Aí eu almocei, daí pensei, né, que ela morava sozinha, pensei, vou lá olhar, né, daí fui, perguntei para a vizinha que morava na casa da minha mãe, que era o lugar atrás, se eles tinham visto a avó, daí eles falaram, não, nós que abrimos o portão hoje, não vi mais. Aí eu fui na porta da frente, bati, puxei o trinco, estava fechado. Daí tem a porta do lado, que é a área, tem a porta de vidro, daí eu botei a mão para abrir, a porta estava só encostada, abriu. Aí eu entrei, a porta ficava de frente do quarto, já vi a avó morta em cima da cama. Aí eu saí imediatamente, chamei os vizinhos e todo mundo, e daí fui no plantão, que era do Bom Jesus, dos médicos, né? E avisei ela e fui na polícia também, já viemos eu e os policiais juntos ali na hora. Daí entramos, os policiais entraram comigo, daí fomos perto da cama, tinha pingo de sangue no chão, e eles perguntaram se tinha alguém que estava no cavalo. Aí eu falei que tinha o Leonir, que estava parando ali fazia uma semana, daí eles foram no quarto, ele dormia, tinha lata de cerveja no chão, tinha as roupas dele tudo mexido. E daí os policiais já saíram atrás, então ele sumiu e não apareceu mais ali. O senhor chegou a falar com os pais do senhor Leonir para ver se ele estava lá? Você lembra? Não. Não. A dona Terezinha falou para o senhor que o Leonir estava lá? Não, ela não falou, mas eu vi ele. Durante a semana que eu ia trabalhar, estava tomando chimarrão na área de manhã e estava lá. O senhor viu que ele estava ali a semana Sim. inteira? Certo. É comum que a sua avó deixasse as portas abertas assim, durante a noite? Não, nunca deixou. O senhor falou que no quarto, tinha um quarto da sua avó, né, onde ela estava, e no outro quarto estavam os pertences do Leonir, isso? Sim. O senhor falou que tinha latinha de cerveja. Sim. O senhor lembra qual que era a marca? Sim. Burguesa. Conversou com o Leonir aquela semana? Não. Não. Sabe dizer se ele tem parente na Argentina? Tem. Tem. Ficou sabendo se ele foi lá? Não. O senhor conhece ali o bar do Luiz? Sim. Ele fica mais ou menos a quanto tempo de distância da casa da avó do senhor, da dona Terezinha? De café? Isso. Uns 20 minutos. Isso, talvez. Bem perto. Fica perto. E a sua avó? O que o senhor pode falar dela como pessoa? Ela tinha algum tipo de inimizade? Já falou para o senhor que ela estava sendo algum dia ameaçada, alguma coisa assim? Não, agora pessoa tranquila, tinha todo mundo que mora onde vocês conhecem bem ela, sempre, nunca tive inimizade com ninguém. E para mim, principalmente, ela não falou nada, né? Aparentemente estava tudo de boa. A senhora Serenita, que era a vizinha ali, né? Naquela época,
ela falou lá no início que quando o senhor constatou, né, que a sua avó tinha falecido, o senhor gritou e disse que foi o Leonir. O senhor falou isso porque ele estava posando ali? Eu não falei em momento algum que foi ele. Eu só saí e chamei os vizinhos. O Leonir, ele estava, sabe onde ele estava morando? O que ele foi fazendo quando ele fumo? Eu não tenho certeza se ele estava morando em São Paulo ou em Santa Catarina, que ele estava lá e voltava para cá. Mas não sei o que ele foi fazer, acho que provavelmente tinha ido passear lá no ônibus. Ele frequentemente ia, às vezes cada 8 meses, 6 meses, ele aparecia lá. O Leonir foi no enterro? Não. Ele apareceu quando? O senhor Só lembra? com o advogado, na outra semana ali, sim. Ele sumiu? Sumiu. E aí, a primeira vez que o senhor soube que ele voltou, ele já estava com o advogado. Sim. Tá certo, então, senhor Jackson, eu não tenho mais perguntas. Obrigado. Passo de defesa? Bom dia, Jackson, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Guilherme e eu fui nomeado para atuar na defesa do Leonir nesse processo. Leonir, qual que é a distância da tua casa em relação à casa da tua avó? A minha? Isso. Um terreno no meio, só. Tem um terreno de divisão? Isso. É perto, então, pertinho. Pertinho. Da tua casa, você tinha a visão da casa da sua avó? Você consegue enxergar ela? Sim. A tua relação com a tua avó, como é que era? Sempre foi boa. Sempre foi boa. Sempre foi boa. Você costumava ir lá visitá-la? Sim. A tua avó, ela é tua avó por parte de mãe ou por parte de pai? Por parte de mãe. Par de mãe. Do Leonir também. Sim. E sobre especificamente o teu convívio com o Leonir, como você comentou que vocês não conversaram aquela semana ali. Ele não chegou, vocês chegaram a conversar efetivamente? Vocês não se deram nem boa tarde, nem bom dia? Nem boa tarde, nem bom dia. Mesmo vocês estando longe há algum tempo, vocês não conversaram? Não, porque eu trabalhava o dia inteiro, né? Aham. E das 7 de manhã eu voltava às 6 horas para casa. Não conversamos nem um dia. Quantos dias tu viu o Leonir na casa da sua avó? Eu vi ele 2 dias. 2 dias. De manhã, quando eu saí para trabalhar. Você comentou também no teu depoimento que você via eles almoçando juntos. Sim. A relação do Leonir com a sua avó era uma relação boa? Cara, era boa. Pelo que eu sabia, era boa. Sim. Qual que é a diferença de idade de vocês? De quem? De você e do Leonir? Eu tenho 28. E é do Leonir? Não sei quantos ele tem. Vocês são primos irmãos, não? Não sabe? 27, 26, não sei, sabe? É um pouquinho mais novo que você? E vocês sempre se deram bem? Sempre se deu bem. Você se criou em Bom Jesus também? Sim. E o Leonir? Leonir também. Então é família mesmo? Sim. O Leonir ele comentou comigo que naquela semana que vocês estiveram junto ali, vocês conversaram? Não trocaram palavra nunca? Nenhuma palavra. Nem por telefone, nem por... Nem na passagem ali nem nas na cartas? passagem. Não, Nada? não mesmo. Então essa questão que também você não disse que foi ele. Tu encontrou lá e... Sim, como é que eu vou dizer se eu não sei, né? Eu não vi nada. Tá bom então, Jackson. Muito obrigado. Hein? Beleza. Senhores generais, tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Jackson, então, quer dizer que o Leonir, com alguma frequência, ele pousava na casa da avó. Sim. É isso? Ele estava residindo nesse período em outro lugar? Ele veio de Florianópolis, em São Paulo, você não sabe? Não sei Ele se veio lá era para cá. Sim. Certo. E quando ele chegou em Bom Jesus, você chegou a conversar com ele? Oi, primo, estou chegando lá. Não. Nesse sentido, não? Não conversamos. Sabe dizer se o Leonir usava algum tipo de entorpecente, alguma coisa assim? Não sei disso. Ok, então, poderiam ser mais perguntas, eu encerro. Posso dispensar a testemunha? Defesa? Posso dispensar? Pode. Tudo bem? Bom dia, tudo bem?
A senhora é a Serenita Rodrigues Pinto, é isso? Sim, senhor. Certo. A senhora irá depor nesse processo mais uma vez, tá? Anteriormente, a senhora depois, como testemunha, né, compromissada, essa condição será mantida, tá? Então a senhora está obrigada a dizer a verdade sobre tudo que souber e for perguntar, certo? Passo a primeira palavra ao Ministério Público. Bom dia, senhora Serenita, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Senhora Serenita, só para a gente, né, iniciar aqui esclarecendo, a senhora morava perto da Dona Terezinha? No mesmo Naquela- terreno. Uhum. Fazia poucos dias que eu estava ali. Certo. Só para a gente entender, então, era um terreno, E duas casas, certo. Vamos começar pelo dia anterior, que a senhora Terezinha foi encontrada Sim. mais ou menos na hora do almoço, né? No dia anterior, a senhora viu ela, chegou a conversar com ela? No dia antes, eu vi ela sim. Ela tomou um chimarrão comigo, né? E a gente conversou, sim, bem normal, bem tranquila, ela bem tranquila, né? E era umas 11 horas quando eu vi ela conversando com o rapaz, neto dela, né? Porque eu nem sabia se era neto dela, daí ela que me falou que era o netinho dela, né? Então, foi a última vez que eu vi ela, além das 9h30, 10 horas da noite, que eu fui puxar minha cortina da janela, ficar de frente com a janela dela, né? Aí ela fez esse brincar, ela já estava indo dormir, né? E daí ela puxou a cortina. Aí eu não vi mais ela. 11 horas que a senhora falou é da manhã, tá? A primeira vez que eu vi ela, que eu conversei, foi de manhã, que ela conversou com o neto dela também. Daí que ela me disse que era o neto dela. Né? A senhora tinha contado também anteriormente que tinham combinado entre vocês sobre abrir o chavear o portão. Sim, senhor. Ela falava assim pra mim, ela falou assim pra mim, quando você sair, você chaveia o portão, né? Leva a chave com você, né? Quando eu saí, eu chavei o portão e leva a chave, né? Então, porque era 2 chaves, né? Então, ela chaveou o portão da noite e foi dormir, né? Minha filha jantou comigo, né? E pegou e saiu, chavei o portão, fechei a casa e fui dormir também. Daí, ela deitou primeiro do que eu ainda, porque ela me deu tchau pela janela. E puxou a cortina dela também. Certo. E aí, pela manhã, quem acordasse primeiro, abria? Abri o portão, sim. Como era mais ou menos quase 10 horas da manhã, mandei meu menino tirar o lixo. Daí ele voltou e falou, mãe, o portão tá fechado. Aí eu dei a chave, ele abriu, né? Levou o lixo do outro lado da rua. Aí ele voltou, me deu a chave, eu mandei ele deixar aberto já o portão ali, porque era tarde já da manhã, né? Dali, um pouco assim, eu fiz almoço, tudo, quando foi 12 horas e 26 minutos do meio-dia, o neto dela chegou procurando ela, perguntou, né? Tem visto a avó? Só um minutinho, né? Esse neto que a senhora falou agora não é o mesmo neto que estava morando com Não, ela. senhor. É o Jackson. Daí ele perguntou, viu a avó? Eu falei, não vi ela hoje. Aí ela tinha falado pra mim, uns 2 dias antes, que ela ia receber, né? Que ela era aposentada, né? Daí eu falei pra ele assim, acho que ela foi a receber hoje. Ele falou, não, ela não foi a receber, não. Porque ela recebeu ontem. Eu disse, não, eu não vi ela hoje ainda. Daí ele foi e ele disse que a porta estava encostada, né? Ele entrou e achou ela daquele jeito. Geralmente era ela que abria o portão primeiro pela manhã? Quase sempre ela, porque ela levantava primeiro do que eu. A senhora tinha comentado também antes que mais ou menos umas 19 horas no dia anterior a senhora teria visto esse outro neto dela, em princípio o senhor Leonir, conversando com ela no portão. Sim, mas ela não abriu o portão pra ele. Mas sabe dizer se era o Leonir mesmo? Ela disse que era. Foi a última vez que eu troquei uma palavra, porque eu perguntei pra ela quando o rapaz saiu. Quem falou que a senhora ali por cima do portão dela disse é meu neto, o Leonir. Bem assim, ela falou, é a única coisa que eu sei. E isso foi mais ou menos que horas? Era quase 7 horas da noite. Era bem tardinho já. A senhora não chegou a entrar ali na casa? Não, sim. O que a senhora pode falar pra gente sobre a dona Terezinha? Ela alguma vez relatou pra senhora algum tipo de medo, algum tipo de ameaça de alguma outra pessoa? Não, senhora, era uma pessoa normal, bem tranquila.
bem tranquilo. Sabe dizer se ela tinha alguma inimizade? Não, porque eu não conhecia ninguém ali, sabe? Ia fazer um mês que eu estava ali. Ela nunca comentou. Certo. Com a senhora, o trato dela sempre foi bom? Muito bom. Tá certo. Então, senhora Serenta, eu não tenho mais perguntas. Obrigado. Obrigada, senhor. Faça a defesa. Bom dia, dona Sinise, tudo Bom bem? Meu nome é Guilherme Marelli, sou advogado aqui de Vinha Cerqueira. Eu fui nomeado para atuar na defesa do Leonir nesse processo. Dona Terezinha, na época a senhora morava no mesmo terreno que a dona Terezinha, né? No mesmo tempo. A sua casa era a primeira ou a de trás? Não, a minha era do fundo. A dos fundos. Isso, é uma casa que tem um porão alto e fazem outra casa de moradia embaixo, mas eu ficava na de cima. Ah, tá, eu vi ali. Da sua casa, a senhora tinha alguma janela que visualizava a casa? Sim, ficava bem de frente às duas janelas. De que cômodo? Qual cômodo? Da minha cozinha, e eu acredito que fosse a cozinha dela também, porque ela foi fechar a janela, porque eu nunca entrei na casa dela. Tá. A senhora disse que viu a dona Terezinha por volta das 10 horas, que a senhora acredita que ela estava indo dormir. Sim, estava indo dormir, que ela tinha um trato assim comigo que ela puxava a cortina, né? E se amanhecesse fechada a cortina, que ela não tinha abrido, porque ela tinha saído, né? Então por isso que eu também nem procurei ela, né? No depoimento que a senhora deu na delegacia, a senhora falou também que nesse horário estava fazendo pão. A senhora lembra disso? Sim, sim. Tá. E a senhora, que hora a senhora foi dormir aquela noite? Aí eu deitei, era bem mais de 10 horas, porque eu faço crochê também. Tá. E nesse momento que a senhora foi dormir, tinha alguma luz acesa na casa da dona Terezinha? A senhora lembra Não, disso? porque ela apagou, ela fechou a janela e apagou as luzes. Ela fez assim pra mim e foi dormir. Tá. Acho que foi dormir, né? Porque não vi mais ela. E sobre o Leonir, a senhora via ele ali na casa da dona Terezinha? Foi poucas vezes que eu vi o rapaz, mas ele nunca foi maltratar a avó dele. Ele chegava e abraçava a avó abraçava ele. Sim. A senhora morava ali há quanto tempo? Ia fazer um mês, o dia 22, eu acho que foi o dia que enterraram ela. Um mês. E daí a senhora foi embora depois, né? Eu saí já no mesmo dia que enterraram ela, eu saí porque eu não consegui ficar lá, né? Porque era muito perto das casas. Tá. Mas eu fiquei no mesmo lugar ali. E naquela noite ali, na noite que ela sofreu, né, o homicídio, a senhora escutou alguma discussão? Não. Algum grito? Alguma Nada, coisa diferente nada, naquela madrugada? Não, nada. E durante a noite ali, ou pela manhã, a senhora viu alguém saindo ou entrando na casa dela? Também não. No seu depoimento, a senhora também comentou que quando o Jackson chegou na casa, que foi ele que foi abrir, que tinha uma porta. Essa porta, a senhora falou no seu depoimento que ela estava fechada. Procede isso? A porta era encostada, como o rapaz falou, foi ele que foi na porta. Ele disse, a porta está só fechada, mas não era cadeada a porta. Entendi. Isso. Muito bem. A senhora tinha um bom trato com a dona Terezinha? Vocês conversavam de vez em quando? Sim, eu comprei mel dela, comprei amendoim. E a senhora, de vez em quando, via ali o Leonir almoçando com ela, tomando chimarrão com ela também? Isso eu não posso afirmar, porque eu nunca fui dentro da casa dela, porque a casa dela fica, tipo, só uma janela para na minha casa, e eu, como ficava em cima, eu não tinha muita noção, né? Mas quando ele chegava, que eu tava, que é uma areazinha pequena, né? Sim. Eu tinha mesa, tinha cilindro ali que eu fazia pão, né? Eu via ele bem tranquilo e a avó bem tranquila. Era um menino, assim, que a avó tratava bem ele e ele tratava bem a avó. Não posso acusar nada contra ele nem contra ela. Tá bom. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma dúvida? Então, era um terreno único e haviam Sim. duas casas, né? E tinha um portão que era o portão da rua. Sim. O muro que dividia o terreno da rua era alto, era baixo? Não sei assim explicar para o senhor, porque é grave, mas é alto assim. Uhum. Tá, então a senhora tinha uma chave E ela tinha outra chave. Sim. E a última vez que a senhora viu foi
Por volta de 9 para 10 horas da noite. É por aí, que ela foi fechar a janela dela, que ainda estava aberta a janela dela. Ela fechou a janela, como eu estava ali, de frente à minha pia de lavar louça, que ficava bem de frente à janela. Aí ela fez assim pra mim, estava indo dormir. Puxou a janela e a cortina. E era na faixa de Era quase 10 horas da noite. quase 10 horas da noite. E quando a senhora, quando ela acenou para a senhora, era a cozinha dela ali, né? Provavelmente. Eu acho que seria cozinha, porque eu nunca entrei na cozinha dela, eu nunca fui na Tinha cozinha mais dela. alguém, a senhora visualizou alguém mais além dela no cômodo ali, onde ela assinou? Não, senhor, ela só estava ela. sozinha. Só ela. Tá. E nesse momento o portão já estava fechado. Sim, estava fechado. Estava chaveado o portão. Sim. Nesse dia, quem chaveou por último? Foi a senhora ou ela? Ela chaveou e foi dormir. Minha filha estava lá comigo com o menininho dela, que era pezinho de cola ainda, né? Aí eu peguei, abri o portão, ela saiu, já fechei o portão e entrei para minha casa. Ninguém entrou, ninguém mais saiu além da minha menina só. Então, nesse dia, foi a senhora que fechou por A último. última que chaveou, então, fui eu, porque minha menina foi para casa. Nesse período lá que a senhora viu que o Leonir estava lá, né? Ele também tinha a chave? Ele Não. usava a chave da avó para abrir? Não, ele acredito que eu não usava, porque quando ele chegava era de dia e saía de dia. E a única vez que eu vi ele de tardezinha foi esse último dia. Ele conversou com a avó e a avó não abriu o portão. Ela conversou e ia com ele e ele saiu. Ele estava do lado de fora, Sim. conversou com a avó e saiu. Isso. Mais ou menos que horas nesse dia, assim? Quase 7 horas da noite. Foi nesse mesmo dia que a senhora viu ele por último? Isso. 7 horas da noite. Isso. Tá certo, Dilma Sereita, sem mais perguntas. Posso dispensar, Teixeira? Posso? A senhora já está dispensada, muito obrigado, viu? O senhor foi escutado, né, na primeira fase aqui do processo, será escutado mais uma vez na condição de testemunha compromissada com a justiça, tá? Não pode mentir, não pode omitir informação, sobre apenas responder por firme com o seu testemunho, tá? Passo a primeira palavra ao Ministério Público. Bom dia, Luiz, tudo bem? Bom dia. O senhor é proprietário ali do bar onde o senhor Leonir e os amigos estavam bebendo, certo? Sim. Pode relatar pra gente, né, naquele dia que teve aquela abordagem policial ainda, o que aconteceu naquele dia, que horas mais ou menos o Leonir chegou lá, como que foi depois que os policiais chegaram? Eles chegaram de tarde, começaram a tomar, beber, tudo normal, pagar, né? Daí foi indo, daí escureceu, né? Daí ficaram ali, né? Daí eu disse, dando umas horas, começou, daí a polícia passou para cima. Daí eu disse, apesar a polícia vai chegar aí, porque nunca até hoje não tinha chegado a polícia, né? Daí eles disseram, não tem alguma coisa? Aí eles, não teve nada. Beleza? Eu peguei, estava lá dentro, daí peguei um galão, um balde de água, botei assim, limpei um pouco o banheiro, daí quando eu vi a polícia, 2 viaturas, entrou ali para dentro do engenheiro dele, disseram, Luiz, ele atirou alguma coisa, eu digo, não vi mesmo, né? Normal, não, atirou, não sei, você atirou, daí falaram com eles ali, pegaram, daí eu digo, não, tem um barcão assim, não, vocês viram, eu dou autorização, pode entrar, e daí eles foram campear, já acharam dentro do bar, uma bola assim, daí apertou ali, deu aqui, ó, daí ele levou para fora, conversou, tirou o nome deles ali, né, e daí disse, você que me deixou entrar aqui, a polícia disse, daí a minha casa falou assim, né, disse assim, eu vou pegar, dá o documento, eu disse, não, tem, tá em casa, né, daí peguei, fui subir para cima da minha casa, peguei, e daí todos os documentos, assinei, aí falaram com ele, daí eles disseram, dá mais uma cerveja, não, está na hora de fechar. Daí, não dá outra cerveja, eu disse, não, vou fechar já, a polícia ali. Daí ele disse, então vou dar uma caixinha, não, os caras levar embora, normal. Daí peguei a caixinha, pedi para eles, me pagaram, daí eles saíram para cima, uma viatura desceu para baixo, o outro foi para cima. E eu peguei, justamente, fechei ele,
fui para casa, não vi nada. Daí quando foi por torno de 1h30, daí vem o policial, tu não viu? Eu digo, eu não vi, fui para casa, não vi mais nada. Então, Certo. Lembra mais ou menos que horas que o Leonir chegou ali no bairro? tarde, não vou dizer que 3 horas, por aí. Chegou a ver, perceber se ele saiu nesse meio tempo? Ou não? Não, percebeu? ficaram ali. Uhum. É, o senhor falou. Lembra qual foi a marca de cerveja? Burguês. Burguês? Eu vendi preço do burguês. Tá certo. Sabe dizer mais ou menos o horário em que eles foram Mas embora? era em torno de 10 e pouco, acho. Perto das 11 da noite. É. Certo. O senhor falou que os policiais chegaram, falaram que ele teria jogado alguma coisa, o senhor autorizou. Sim. Uhum. E eles mostraram para o senhor o senhor falou que uma bola, né? Uma bolinha, sim. Daí tinha. Certo. O senhor viu alguma coisa ali? Não, tinha tipo uma farinha, né? Que daí ele pegou assim, aquela bolinha, ele está aqui, ó. Entendi. O Leonir chegou a falar para o senhor que estava na casa da avó, que ia para a casa da avó, o senhor não escutou isso? Não escutei. Ele falou que ia para a Argentina? Não. É normal, para mim ali eu não posso fechar dentro. Ele não falou, quando ele foi embora, ele não falou nada para o senhor, para onde ele ia? Não. Você conhecia a senhora Terezinha também? Mal é mal. Sabe onde que é a casa dela? Sei. Fica perto do bar? Não, mais longinho meu é bem a par do pavilhão. Mais ou menos. Mais ou menos vai dar uns 500 metros, 600. 500, 600 metros. Não é tão longe assim. Não. Dá para ir a pé em 10 minutinhos. Assim. Tá certo, então, senhor Luiz, eu não tenho mais perguntas. Obrigado. Defesa? Não, só um último. Isso aí? Senhor Luiz, vou fazer uma pergunta para o senhor. Meu nome é Guilherme Maran, eu sou daqui de Luiz Barracão e eu fui nomeado pelo Estado para defender o Leonir nesse processo. O senhor é o dono do bar onde eles passaram o dia ali. Uhum. O Leonir estava sozinho naquele dia? Não. Tava ele e o Marcelinho, outro. E E depois chegou um primo dele, o senhor lembra? Sim. Chegou mais ou menos que hora o outro primo dele? Chegou de noitezinho. De noitezinho, tá. E ali no bar, ali, eles ficaram fazendo o que ali no bar, senhor? Ali tinha mais gente, né? Eles ficaram ali, esses foram os últimos que saíram. O pessoal joga um baralhinho ali também? Só uma pessoa velha, pode ir lá, o dia que for, tudo velho, pessoa idosa, daí tá mesmo, eles estavam no anormal. Sim. E naquele dia ali, ele arrumaram uma confusão, teve alguma briga? Nada. Teve alguma discussão lá? Não, normal. Fora esse episódio da polícia ali, tudo certo então? Tudo certinho. E daí que o policial pegou ali atrás, ali no balde, eles chegaram a analisar, fazer uma perícia? Aí pegaram ele e levaram pra fora, aí tinha outro, devordaram, daí aquele que chegou por último, eles mandaram eu sair, daí ficaram com eles ali, tiraram o nome de cada um. Mas não fizeram nenhum teste, nenhum exame? Não, só pegou assim, apertou e saía assim. Foi isso. Tá bom. E eles pagaram a conta pro senhor, ficaram devendo pro senhor? Tudo certo? Tudo certo. Pesada, tranquilo? Pagaram, eu não ficaram devendo não. Tá bom, então. Muito obrigado, senhor. Uma pergunta para os senhores? Não? Senhor Luiz, aqui foi dito, né, que o Leonir, ele chegou ao Bom Jesus, ele já estava alguns dias ali, né? Nos dias anteriores ele apareceu lá no bar do senhor também? Não, apareceu aquele dia. Quais eram as marcas de cerveja que o senhor comercializava naquela época? Além de burguesa. Tem de garrafa, né? Tem Brahma, Antártica, tudo, mas daí ele queria uma caixinha. Daí eu vendi essa de burguesa que eu levou. Era latinha ou era latinha? Então, nos dias anteriores ele não tinha passado por lá? Não. Era a primeira vez que ele frequentou, ele foi no bar? Sim. E ele saiu de lá que hora? Ele saiu de lá, ele saiu mesmo, daí era 11 horas, 11 h E ele saiu com o Marcelo de Marcelo. É. Outra pessoa tinha estado com eles antes?
Não. Ele ficou com o Marcelo lá. Sou eu, o idoso, estavam ali, mas eles normal, ficaram ali, beberam, pagaram. Quanto tempo eles ficaram lá? E cadê? Foi umas 3 horas, a hora que eu chegar, eu saía. Desde da tarde. E desde que chegaram prejudicados, ficaram lá direto ou se ausentaram? Não, não vi isso aí. Ok. Sem mais perguntas, então, encerro. Posso dispensar? Deixa eu ver. Posso fazer? Já está dispensado, viu? Deixa eu será escutado mais uma vez, está na condição de testemunha nesse processo, tá? Deixa eu ver compromissado, tá? Sim. Passo a primeira palavra do Ministério Público. Obrigado, doutor. Boa tarde, bom dia, Jefferson. Tudo bom? Bom dia. Jefferson, para a gente primeiro ficar claro, o senhor fez a abordagem no bar no dia 19 e também atendeu o chamado em relação ao homicídio da senhora Terezinha, é isso? Sim. Certo. Então vamos começar lá no dia 19 de 3 de 2020, que foi a abordagem no bar. O senhor pode relatar para a gente como é que foi? Por volta das 23 horas, foi abordado 3 indivíduos no bar do Luiz Cataichuca. E no momento da abordagem, a gente chegando no bar, visualizou um indivíduo deixando cair uma coisa no chão. E ele pegou rapidamente isso e jogou para trás do bar. Foi realizada a abordagem, depois foi constatado que quem jogou era Leonir. Mas esse envelope caiu, os plásticos, caiu em um balde com água e dissolveu o que tinha dentro. Mas o mesmo negou que tinha jogado fora. Aí ele relatou que estava há poucos dias na cidade. E daí o senhor Luiz fechou o bar e eles foram para casa. Leonir falou que ia para casa. Ele morava com sua avó no centro da cidade. Certo, isso que eu ia perguntar para o senhor. Ele falou que estava morando com a avó e que ia para casa. Sim. E eu não lembro de onde que ele veio, mas ele relatou que estava há poucos dias na cidade, estava morando com sua avó. Ele comprou uma caixa de cerveja e ele relatou que ia para casa. Certo. Lembra qual foi a marca da cerveja? Burguesa. Certo. Aí esse papelote foi jogado no balcão, aí os senhores não conseguiram identificar o que era porque dissolveu isso? Ele jogou para trás do balcão, caiu dentro de um balde com água, e daí não deu para concluir o que tinha nessa sacola plástica. Certo. O senhor falou que chegaram ali no bar por volta das 23 horas, né? A abordagem foi rápida? 10, 15 minutos. Então ele saiu dali mais ou menos umas 23h20, 23h30 no máximo? Máximo 23h30. Certo. O Leonir, em algum momento, ele comentou que ia para a Argentina? Não. Não? Tá certo. Agora, em relação ao outro dia, né? O senhor foi chamado também em relação ao homicídio da senhora Terezinha, certo? Sim. E aí o senhor pode relatar como foi esse atendimento? Ele continuou de serviço e por volta, pouco depois do meio-dia, o neto da vítima, Jackson, ele ligou para nós que tinha achado a avó dele morta dentro da residência. A gente deslocou ao local junto com a equipe da saúde do município e a equipe da saúde constatou o óbito. E já estava há algum tempo, a vítima já estava morta. Estava no quarto dela. Ah, perfeito. Eu ia perguntar justamente isso para o senhor. Ela já estava falecida já há algumas horas, pelo menos. Sim, já fazia um tempo. Já. Certo. O senhor lembra se foi relatado para o senhor sobre se a porta estava trancada ou se ela estava encostada? A porta estava só encostada. Apenas encostada? Não tinha sinal de arrombamento, nada danificado. O senhor chegou a entrar no quarto que o Leonir estava? Sim. O que o senhor localizou lá? Todos os pertences pessoais dele, roupa, estavam tudo no local. E tinha algumas latas de cerveja também. Lembra que marca que era? Burguesa. Burguesa também? Certo. Tentou achar o Leonir no dia? A gente fez buscas pela cidade, a gente foi na casa do pai dele, que mora no interior do município. Acho que já fazia uns 3 dias que ele não ia na residência do pai. O pai falou que fazia uns 3 dias que ele não aparecia na casa dele, isso? Sim. Tá. Sabe dizer quando, mais ou menos, o Leonir apareceu? Ele
do dia 19, que foi a abordagem do dia 20, ele não foi mais localizado. Tá certo, então, professor Jefferson, eu não tenho mais perguntas. Obrigado. Passa a defesa. Bom dia, policial, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Guilherme, sou advogado de Cerqueira e eu fui nomeado para atuar nesse processo na defesa do Leonir. Jefferson, só confirma para mim se esse aqui é o boletim de ocorrência que foi registrado naquela noite. Sim. Você consegue fazer a leitura dos horários aqui que constam, por favor? Abordagem por volta das 23 horas. Final 23h20. Obrigado. Jefferson, com relação ao estado de ânimo das pessoas que ali estavam, o Leonir e os amigos dele, como é que eles estavam naquele momento? Abordagem normal. Estavam Nada de tranquilos? alteração. Perfeito. Sobre essa substância que vocês encontraram nessa sacolinha plástica, vocês chegaram a fazer alguma análise dessa substância? Não tem Não tem equipamento? nada aqui na região para fazer análise. Tá. E os pertences do Leonir, quando vocês entraram na casa da Dona Terezinha, como é que eles estavam? Estavam revirados? Estava tudo arrumadinho? Como é que estava? Aparentemente estava normal. Tá. E... Bom dia, seu Pedro, tudo bem? Bom dia. O senhor é aqui de Bom Jesus mesmo, seu Pedro? Sim, Bom Jesus. O senhor mora aqui na cidade há quanto tempo? 60 anos. Vida inteira? Vida inteira. O senhor mora no interior de Bom Jesus? Interior. Eu me chamo Guilherme, eu sou advogado de defesa do Leonir, eu fui nomeado para atuar nesse processo. Sim. Seu Pedro, o senhor conhece o Leonir desde quando? Desde criança. Mas o senhor conhece ele desde criança por quê? Mora perto, lá, né? Mora, Mora perto? É. A família dele ali família dele. na linha mora perto ali com Sim. o senhor. E o que o senhor sabe da família dele? São uma família boa, família trabalhadora? Não tem nada que dizer. Né? Não, eles Sempre teve uma convivência boa? Sim, se frequentam, muito deve. Tem algo dela também? Sim. É uma gente honesta que paga Não suas tem nada contas. aqui. E o Leonir, o senhor sabe se é um rapaz que trabalha? Trabalha. Rapaz trabalhador? Sim. Alguma vez o senhor ficou sabendo se ele tinha alguma briga na comunidade? Não, não tem. E com os parentes dele? O senhor sabe alguma coisa de desavença, de disputa? Não sei. Não sabe. Não. Então tá bom, senhor Pedro. Tá bom? Agradeço. Obrigado. Só um minutinho. Passa a passar aqui. Bom dia, senhor Pedro, tudo bom? Bom dia. O senhor conhecia a senhora Terezinha também? Conheço. Sabe dizer se como ela era, se ela era uma pessoa boa? Para mim também não tem nada. Tudo bem. Sabe se ela tinha algum tipo de inimizade? Não, passei. Não? Se ela algum dia estava sendo ameaçada? Também não sei. Ela era uma senhora tranquila? Sim. Tá certo, senhor Pedro, não tenho mais perguntas, obrigado. Pedro Giraldo? Não. Também tem perguntas? E você não posso dispensar? Não. Ótimo. O senhor está dispensado, não, senhor Pedro? Bom dia. O Leonir agora cumprindo o dever legal, né, te dando ciência mais uma vez da acusação. Então aqui é uma acusação, né, por suposto delito de homicídio qualificado, pelo recurso que teria dificultado a defesa do ofendido, também por ser contra a mulher, né, em razão da sua condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica, com a causa de aumento de ser um feminicídio contra a pessoa maior de 60 anos. Tá? Essa é a acusação que recai sobre você, tá? O senhor irá responder as perguntas apenas do seu advogado, é isso? Isso. Ok, então passo a palavra à defesa. Bom dia, tudo bem? Bom dia, senhor. Então, como eu conversei contigo antes,
vou ressaltar, né? Eu me chamo Guilherme Maran, eu sou aqui de Unísio Cerqueira, de Barracão, e eu fui nomeado pelo juiz para atuar na tua defesa. O advogado anterior não tinha condições de saúde, então eu fui nomeado para atuar na tua defesa aqui hoje. Tá? Leonir, eu gostaria de fazer algumas perguntas, tá? E gostaria que tu, na medida do possível, tu fosse me respondendo. Bem, você sabe do que se trata esse processo aqui, né? Você sabe que também se trata do processo que diz respeito ao assassinato da sua avó. Sim. Leonir, você, desde o início, você nega a autoria dos fatos, correto? Sim. Leonir, como é que era o teu relacionamento com a tua avó? Conta pra nós como é que era. O relacionamento com a minha avó era muito bom, né? Sempre me dei bem com ela, sempre dava atenção para ela, apesar dela ser sozinha, né? Isso, procurava sempre dar mais atenção para ela ainda. Gostava muito dela, sempre me acertei bem, muito bem mesmo. Leonir, a tua família está aqui presente hoje? Tá assim, nós somos familiar. Tá bom. Leonir, antes de você vir para Bom Jesus naquela data, você estava morando aonde? Estava em Florianópolis, né? E o que você fazia lá? Trabalhando de garçom. De garçom. Isso. E antes você já havia trabalhado em algum outro lugar? Sim, já trabalhei desde os 17 anos. Trabalhava em São Paulo de garçom, daí vim de férias, daí fui trabalhar uma temporada em Florianópolis. Então você trabalha desde os 17 anos? Isso, desde os 17 anos. Quando você chegou de Floripa, você foi na casa da sua avó? Isso, eu cheguei na casa da minha avó. Tá. E por que você ficou naquele dia na casa da sua avó e não foi direto na casa dos seus pais? Porque eu sempre, todas as viagens que eu vinha, eu sempre chegava nela primeiro. Então eu tenho minha avó, tenho os primos, tenho meu irmão que mora ali também. Então dá uma atenção ali, para depois ir nos meus pais, porque é longe, né? Para não ficar com muito vai para lá e vem para cá, né? Porque é longe. Qual que é mais ou menos a distância da chácara de vocês lá do centro do Bom Jesus? Tá uns 20 e poucos quilômetros, 25 por aí. Tá. A dona Terezinha, ela é sua avó por parte de mãe ou é sua avó por parte de pai? Por parte de mãe, senhor. Quando você chegou ali na casa dela, ela te recebeu bem? Vocês tiveram uma convivência boa nesses dias que tu ficou ali? Vocês conversavam? Vocês almoçavam juntos? Sim, muito boa, sempre me recebia bem, né? Eu sempre dava atenção para ela, sempre com um abraço, sempre com um carinho, muito bem. Vocês almoçavam juntos de vez em quando também? Sim, almoço, chimarrão, sempre juntos. E você comentou que você tem outros parentes também em Bom Jesus, correto? Tem. E como é que é a tua relação familiar de vocês? Muito boa, me dou bem com todo mundo, não tenho inimizade com nenhum, nada. Sempre procurava dar atenção para todos, um pouquinho em cada casa, né? Porque eu vinha e ficava sempre 10, 15 dias, sempre já ia trabalhar de novo, então eu procurava esse tempo sempre para disponibilizar uma família. Sempre foi isso que eu sempre fiz, né? Leonir, sobre o teu primo Jackson, você dava bem com ele? Muito bem, sempre conversei com ele, sempre se acertamos bem, nunca tivemos nenhum tipo de desavença. Tu acompanhou o depoimento dele, né? Sim, acompanhei. Ele falou que a casa dele é bem próxima à casa da sua avó. Bem próximo, é um terreno só no meio que divide. E ele, nesse período que tu esteve ali, ele viu que você estava ali? Viu. Vocês chegaram a conversar? Conversamos, sim, conversamos. Qual que é a diferença de idade de vocês? É 1 ano e pouquinho de diferença. E ele também é neto por parte de mãe por também? Por parte de mãe também. Eles são primo e irmão? E no dia anterior ao dia dos fatos ali, você foi no bar do seu Luiz Quitachuca, correto? Isso mesmo. E quem estava contigo nesse dia ali? Isso tava, o Marcelinho foi comigo, aí mais tarde chegou o Vinícius, meu outro primo. Primo aqui de Bom Jesus também? Isso, aqui de Bom Jesus também. Tá. E no bar ali, vocês se comportaram bem? Isso, sempre normal, sempre conversando, dando risada, falando sobre a vida, sobre o serviço, um para um lado, né, que nós sempre estudávamos. Eu sempre estudei junto com o Marcelinho desde pequeno, né? Sim. Então ele estava em Floripa e eu em Florianópolis, daí ele, tipo, distante, assim, né, daí se encontramos ali, vamos conversar sobre a vida, sobre o serviço, sobre a profissão, né? Você estudou até que série, Leonir? Até o 2º grau incompleto, falta o 3º, senhor. Falta o 3º, série, 2º grau. Tá. Uma pergunta. Você é usuário de drogas? Já foi usuário de drogas? Não, senhor, não, nada de droga, nem cigarro, fumo, bebida, tomo só cerveja. Cocaína? Nada. Tá, e depois do acontecido ali no bar, você foi pra Argentina na casa do teu tio Rudy? Isso, fui na casa do meu tio, minha tia estava meio doente, né, ela tem as doenças e coisa. Eu peguei e sempre dava atenção, né, sempre que eu vinha eu procurava sempre dar atenção, porque eles moram bem retirados, né, Sim. interiorzão. Na verdade, é ela que é a tua tia, né? Isso, de sangue é ela que é a tua ela é tia. irmã do meu pai. Tá.
E quantos dias você ficou ali na Argentina, na casa deles? Eu fiquei sexta, sábado, domingo, segunda, na terça de manhã meu tio trouxe o pé no barracão de volta. Tem Iricode, né? Então fica barracão. Tá bom. E nesse período que tu ficou lá, tu ficou sabendo que a tua avó tinha falecido? Não sabia porque lá nem luz não tem. É bem interiorzão mesmo. Não tem comunicação, né? Sim. E quem foi que te contou que a tua avó tinha falecido? Quando eu retornei, daí eu desci na casa do meu pai, né? Se eu tinha levado umas 2 mudas de roupa, eu ia passar o final de semana lá com eles, então peguei e desci reto na casa do meu pai. Aí minha mãe veio comentar, né, que ela tinha vindo a falecer. Daí eu perguntei, questionei, né, por que não foram me avisar e foi. Daí a minha mãe comentou que eles tinham pedido para mim me apresentar, né, tipo, por isso queria saber, né, Sim. sobre onde eu estava. Aí eu peguei, me apresentei e fui mandado para casa. E na apresentação, tua família já foi atrás do advogado? Sim, já fui atrás de advogado. Tá. E eu pergunto, por que tu acha que as pessoas estão te acusando de ter praticado esse homicídio contra a tua avó? Qual que é a tua opinião sobre isso? Acredito eu por eu estar ali aquele dia minhas coisas, né? Sim. Um pouco de seguro já vira ali já, porque não tem motivo nenhum, né? Eu jamais faria uma coisa dessa, né? Nunca contra ninguém, nunca briguei com ninguém também. Jamais ia fazer uma coisa dessa. E tem um ponto importante desse processo sobre a cerveja, que eles vêm batendo bastante nessa questão da cerveja. O que tu pode falar sobre a questão das cervejas que foram encontradas ali no quarto? A cerveja, a minha avó fez almoço, almocei, aí ela foi lavar a louça, eu peguei meu celular carregado. Quando carregar meu celular, aí eu tomei 3 ou 4 latinhas de cerveja que tinha, né? Aí dentro do quarto, quando eu mexi no celular, tava carregando a tomada, eu tomei a cerveja. E daí depois tu foi encontrar o Marcelinho e foi pro quarto? Mais tarde, daí eu me arrumei, banhei minha mochila, minhas roupas, para ir na Argentina, na casa dos meus tios. Então, para a gente finalizar, você nega que você tenha cometido homicídio contra tua avó? Jamais faria uma coisa dessa. Tá. E por fim, tu tem algo mais que eu gostaria de dizer em tua defesa? O momento é agora. Eu gostaria de dizer que sempre fui trabalhador, né? Nunca tive inimizade com ninguém, então não sei por qual motivo que me acuso, né? Gostaria muito de ser absolvido, porque não devo esse crime. É isso, sempre trabalhei desde meus 17 anos, né? A única coisa que me trouxe até aqui foi esse, não sei qual motivo que me acusa também. Era isso. Tá bom, Lili, muito obrigado. Então, senhores, o que a gente tem aqui? No Ministério Público isso é evidente. O acusado saiu do bar cerca das 23 horas e 30 minutos. Ele foi para casa da avó, certo? 1h30 da manhã, ele estava na casa da avó. Ele estava em Bom Jesus do Sul. Ele levou latinhas de cerveja burguesa e levou para casa. 4 latinhas foram encontradas no quarto dele. Ele disse que tomou isso pela manhã. Acho pouco crível que a senhora Terezinha tenha deixado o lixo jogado no chão o dia inteiro. Ele saiu do bar, foi para casa, tomou essas latinhas, estava no chão, ele tinha acesso à residência. Lembre-se que a dona Serenita falou que ele foi mais ou menos às 19 horas pegar alguma coisa com a avó, pode ter sido até achado. Eu não posso dizer que foi isso, porque obviamente ninguém falou que foi, mas pode ter sido até achado. Ou se não foi, simplesmente ele chama a avó abre dentro. Não tem arrombamento. A senhora Terezinha não era mal vista por ninguém, não tinha desafetos, nunca foi ameaçada. Não tem lesões de luta. A pessoa que golpeou ela foi ao banheiro lavar o sangue. Mostra de novo o laudo do local de crime, por favor. Doze pontos. Pode descer, pode descer. Depois que não tem a foto do cadáver, pode descer, pode descer. Pode descer mais. Sobe um pouquinho.
Perinecroscopia, o que é isso? São análises dos elementos externos. Né? O que foi feito? Foi encontrado sangue ao lado no chão, perto onde a senhora Terezinha foi assassinada. Pode descer um pouquinho. Pode descer mais um pouco. Pode descer mais um pouco. Pode descer mais. Pode descer. Foi encontrado dinheiro no local, né, que dá para também a gente compreender que não foi um roubo. Pode descer mais. Aqui. A pessoa foi no banheiro se lavar os resquícios de sangue. Tem sangue na toalha. Pode descer. Tem sangue na pia. Pode descer. Tem sangue no papel higiênico. E aí no quarto do Sr. Leonir, né, onde estavam os bens dele, tem as latinhas da cerveja burguesa, pode descer mais. Foi constatado também que todo mundo falou que foi a cerveja que ele comprou antes de ir embora. E lá no final, também, né, para os senhores verem que eu não estou inventando nada, item F, não foram constatados quaisquer sinais de arrombamento. Então, senhores e senhoras, o Leonir saiu do bar e foi para casa. Tá? 1h30 da manhã, ele estava em Bom Jesus do Sul, estava em casa da Reforma. Ele ligou para o Marcelo, provavelmente para fugir, para a gente não fugir. Assim, com todo respeito, mas quem é que vai para casa de um tio que não vê há anos, às 3 da manhã, enquanto a pessoa está dormindo, sem avisar? Por que ele foi para a Argentina às 3 da manhã? Porque ele estava fugindo. E ele fez isso de novo. No curso desse processo eu já vou mostrar. Tá? Porque no curso desse processo ele fugiu da cadeia e foi para a Argentina sem fugir lá também. Só que foi preso lá e deixado para cá. Então ligou para o Marcelo 1h30 da manhã, em Bom Jesus do Sul, quando, segundo o Marcelo e o Leonir, 1h30 já era para estar na Argentina. Lembre-se, todos os horários, mapa, não bate o que eles falam, tá? Estava em Bom Jesus 1h30 da manhã, foi provavelmente esse horário que cometeu o crime, foi durante a madrugada que a Terezinha foi morta, o policial falou, que naquele horário que foram verificar já era meio-dia, e ela já tinha sido morta faz um tempinho, que condiz com o fato que ela foi morta durante a madrugada, e o Leonir quer responder a qualquer custo que ele não estava em Bom Jesus do Sul, quando a gente tem provas de que sim, ele estava em Bom Jesus do Sul esse horário. Se ele queria visitar o tio, por que não foi no outro dia de manhã? Quem é que vai na casa de alguém, na Argentina, às 3 da manhã, 2 e pouco da manhã, sem avisar? Né, ele fala no interrogatório lá em juízo que ele acordou o tio, então ele confirma que não tinha avisado. Ele foi lá para fugir, ele viu, praticou o crime e foi para a Argentina fugir. Dia 4 de 3 de 2021, então já durante esse processo, que consta a informação de que alguns presos, entre eles o senhor Leonir Severginini, fugiram, né, da cadeia onde estavam. O que foi feito com a notícia dessa fuga? Como nós estamos em fronteira com a Argentina, é comum que as pessoas vão à Argentina se refugiar, fugir. Foi inserido o nome do Leonir na Interpol por meio da difusão vermelha e ele foi preso na Argentina. Está no movimento 369.1 a informação da prisão. Ou seja, a primeira vez matou e foi para a Argentina fugir e fez isso no meio do processo de novo. Fugiu da cadeia e foi para a Argentina fugir. Acabou sendo preso pelas autoridades da Argentina e foi extraditado para o Brasil. Tá? Então, o que a gente tem aqui, senhores? Temos várias provas indiciárias, tá? Não temos testemunhas diretas. Por quê? Porque a dona Terezinha morava sozinha, não tinha ninguém na casa, era só o Leonir e ela. Para a gente saber por que ele matou,
como que aconteceu ali, né? Não dá para trazer a dona Terezinha de volta. Então, o Leonir tinha que explicar. Mas ele bate na tecla que ele estava na Argentina. Quando não estava. A gente viu isso. 1h30 da manhã ele estava no mundo disso. Talvez o senhor esteja se perguntando, mas poxa, qual foi o motivo desse crime? Por que ele matou? Senhores, como eu falei, o motivo hoje é só o Leonir que pode falar. E ele preferiu falar que ele estava na Argentina para esconder o fato de que ele estava em casa. A gente tem que fugir das falsas percepções de que todo crime ele tem um motivo por trás. Às vezes não. Às vezes foi uma discussão. Ele estava embriagado, ele bebeu a tarde toda e matou a avó. Né? A gente pensa que muitas vezes tinha algum tipo de rusga entre eles. Claro que tem muitos casos em que fica delineado o motivo. Mas a gente o motivo, ele não é um elemento do crime de homicídio. Se a gente vê que foi um motivo desprezível ou um motivo qualquer, esses são elementos que vão aumentar a pena do homicídio, não configurar o homicídio. Então pode ser que eles tiveram uma breve discussão. Ele estava embriagado. A gente não sabe o que era aquele papel. Pode ser que seja cocaína e que ele tinha usado. E, no rompante, ele acabou esfaqueando a avó. A gente tem prova de que ele estava em Bom Jesus do Sul, 1h30 da manhã, quando ele está falando que estava na Argentina. A gente tem uma testemunha que confirma o que ele falou, que foi presa por falso testemunho e confessou que estava mentindo, porque ele firmou acordo de não persecução penal. A gente tem um cenário de crime que não condiz com roubo, ingresso forçado na residência, porque a porta estava só encostada, ou seja, uma pessoa que tinha acesso ao local. A senhora Terezinha não tinha lesão de defesa. A senhora Terezinha não tinha desafetos. A gente tem elementos de que ele falou para a polícia militar que estava indo para a casa da avó. Ele foi para a casa da avó. Quer esconder isso. A única saída que o Ministério Público vê aqui ele quer esconder isso porque foi que matou. A pessoa que matou a senhora Terezinha tinha confiança dela. Ele tinha acesso livre. Ela não estava ali desesperada tentando se proteger de um agressor qualquer. Era uma pessoa conhecida. E ele estava de madrugada de Bom Jesus do Sul. Todos esses indícios apontam que foi ele. O Ministério Público está convicto disso e está fazendo sustentação hoje, nesse sentido, por conta de todas essas contradições e todas essas provas que existem nos autos. Então, senhores, em relação à autoria, o Ministério Público entende sim que foi o Leonir o autor desse crime. Tá? Nesse processo existem algumas qualificadoras. O que são as qualificadoras? São determinadas circunstâncias que aumentam a pena do homicídio. Tá? Nesse caso, a gente tem a primeira qualificadora, que é a qualificadora de contra a mulher por razões de sexo feminino. Tá? É o que todo mundo conhece como feminicídio. Contra a mulher por razões de condição de sexo feminino, considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica familiar. Tá? Para o crime envolver violência doméstica familiar, basta que as pessoas sejam aparentadas, né? Que haja agressão em detrimento de uma mulher por parte de um parente. Aqui, a gente tem, ele é parente dela, ele coabitava com ela, morava com ela, estava ali na mesma unidade doméstica. Tá? Isso já se adequa ao artigo 5º, 1 e 2 da Lei Maria da Penha. Tá? Então, teve aqui violência doméstica contra a mulher. É importante que os senhores saibam, a pessoa não precisa, para ser feminicídio, nutrir ódio por mulher, coisa do tipo. Né?
Os tribunais superiores, o STJ, a gente sempre escuta falar, né, na mídia, o Tribunal de Justiça aqui do Paraná, tranquilo, que essa qualificadora é uma qualificadora objetiva, tá? Porque não precisa ter esse tipo de subjetivismo da gente de matar uma mulher porque não gosta de mulher, que odeia mulher, porque menospreza a mulher, não precisa. Basta essa situação de convivência para caracterizar o feminicídio. Perfeito? A outra qualificadora que existe aqui nos autos é a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Tá? Consta assim lá na lei. A traição, emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Tá? O que a gente tem aqui? A vítima era uma senhora. Já tinha quase os seus 70 anos de idade. A gente tem, mostrei ali para as fotos, um golpe nas costas. Ela recebeu um golpe de faca, de instrumento eletroconstante, né, assemelhado a uma faca, nas costas. E no período da madrugada, horário de descanso. Né? E foi de surpresa, por quê? Porque tinha essa relação de confiança, tanto é que ela sequer conseguiu se defender. Mostrei para os senhores. Ela não tem nenhum tipo de lesão característica de autodefesa. Não tem lesão na mão, não tem lesão no braço. Isso é um recurso que dificulta a defesa da vítima. Vamos convir. Se eu estou, por exemplo, atacando o senhor de frente, o senhor me vê com uma faca, é natural que a gente coloque a mão, vai querer fazer alguma coisa e você acaba lesionando a mão. A pessoa que é atacada de surpresa, de costa, não tem como reagir. Isso é um elemento que caracteriza que ele se valeu de um meio que dificultou a defesa da vítima. Então, essa qualificadora do Ministério Público entende também que está presente. Certo? Então, como eu falei para os senhores vão escutar a minha defesa, a depender do que for falado, pode ser que eventualmente aqui eu volte para conversar mais um pouco com os senhores. E aí vai ter os quesitos que nada mais são do que perguntas a respeito desses fatos. A primeira dessas perguntas vai ser a materialidade. A materialidade é se a dona Terezinha foi vítima de um homicídio. Sim, isso ninguém aqui está discutindo. Ela foi assassinada aquele dia. O segundo quesito é o quesito da autoria. A autoria é: quem é que matou a senhora Terezinha? Vai ser perguntado se foi o senhor Leonir. O Ministério Público entende e pede que os senhores votem. Sim, foi o senhor Leonir. Terceiro quesito é o que se chama de quesito genérico. Vai ser nesse seguinte sentido: o jurado absolve o réu. O que é absolver o réu? É inocentável, falar que ele não tem nenhuma responsabilidade. Primeiro conhecer que foi ele que matou e depois é falar que inocenta ele. Nesse caso, não tem nenhum espaço para a gente absolver o réu por clemência ou por qualquer motivo outro que seja. Então, a absolvição é tirar a responsabilidade do réu. O Ministério Público quer que ele vote não nesse ponto. Logo em seguida, vem as qualificadoras, que vai ser a do feminicídio e o do meio que dificultou a defesa da vítima. O Ministério Público entende que estão presentes e também pede para os senhores e senhores votem sim, certo? Então, materialidade sim, autoria sim, absolvição, o jurado absolve o réu não, e as duas qualificadoras sim, certo? Agora eu me dirijo ao doutor magistrado também para fazer algumas considerações a respeito da dosimetria da pena, caso seja o réu condenado, no caso os senhores e senhoras entendam que ele deve ser condenado. Em relação à primeira fase da dosimetria, o Ministério Público entende que a culpabilidade do acusado é exacerbada, porque agiu em dolo acima do normal, com ferimentos, vários ferimentos ali, contra vômito, período noturno. Essas coisas devem ser valoradas negativamente. Agravante, nesse caso também seja agravante referente
a idade da vítima, certo? E caso reconhecidas as duas qualificadoras, o Ministério Público também pugna para que uma delas seja utilizada como circunstância judicial conforme orientação jurisprudencial pacífica. Bem como desde já se manifesta pela manutenção da custódia cautelar do acusado em função da ausência de alteração de circunstâncias fáticas. Então, retorno a palavra aos senhores. Muitas vezes, a regra é que não haja prova direta dos homicídios. Muitas vezes, os homicídios são praticados em locais ocultos. E é por isso que os indícios, todos esses elementos que vão construindo um quebra-cabeça, eles são importantes para provar a prática do homicídio. E aqui o Ministério Público entende que tem vários indícios, todos eles apontando que foi o réu que praticou essa conduta. Seja por conta dessas questões de horário, esse falso álibi que estava na Argentina, que foi desconstituído, e a gente tem prova técnica que ele não estava naquele horário na Argentina, que ele voltou para casa assim, a testemunha dele, que era amigo dele, mentiu. Ela confessou que mentiu. Então, como eu falei no início, quando o Ministério Público entende que existem provas para a condenação, o Ministério Público vai pedir e vai defender de forma inexorável o direito à vida, que é esse direito mais fundamental, mais importante que a gente tem. Hoje, espera-se que os senhores, nesse tribunal do júri, prestigiem também o direito à vida num país que a gente vê tanta morte. São mais de 60 mil homicídios por ano. E a cada condenação que a gente tem, a cada condenação do tribunal do júri, a gente tem a sociedade falando que não é esse futuro que o Brasil quer. Não é um futuro em que temos mais de 60 mil homicídios, pouquíssimos solucionados. O futuro que a gente quer é que as pessoas que matam sejam responsabilizadas, e essa é a resposta que vai ser passada para a sociedade. É para evitar que esse tipo de fatos futuros sejam praticados. Então a pena é necessária, primeiro, para reprovar o que a pessoa faz. A pessoa que mata, daqui invertendo a lógica, a lógica da própria vida, porque a gente sabe que tem muitas pessoas, eu mesmo, para minha avó é sinônimo de amor. Muita gente não tem mais avó ou avô do lado por questões naturais. E aqui não tem mais a avó por uma questão violenta praticada pelo próprio neto. Então, o Ministério entende a sociedade de Barracão se dá um basta esse tipo de comportamento para que esse tipo de fato não aconteça mais no futuro, para que todo dia, com essas condenações que a própria sociedade impõe, a gente construa um muro cada vez maior contra esse tipo de comportamento violento e agressivo. Então era isso que eu tinha a falar. Muito obrigado. Qual que é a versão do réu? A versão do réu que vocês ouviram hoje aqui, o promotor também trouxe algumas ponderações sobre essa situação, e basicamente eles, conforme foi descrito, eles beberam durante a tarde, o Leonir estava ficando, ele não estava morando, isso é mentira, não estava morando com a avó dele, ele morava em Florianópolis, estava aqui de passagem, fazia uma semana, pousou alguns dias ali na casa da avó dele, pousou alguns dias na casa dos pais dele, que é no interior de Bom Jesus, a 22 quilômetros, beberam, saíram do bar depois da abordagem policial, e a partir daí que foi que aconteceram os fatos. A versão do Leonir é que ele saiu junto com o Marcelo, pegaram a moto e ele foi para a Argentina na casa de um tio dele durante a noite, durante a madrugada. A versão do Ministério Público é que nesse período de tempo ele saiu, foi na casa da avó dele, assassinou a avó dele e depois sabe-se lá o que foi que ele fez. Esse é o caso. A versão que o Leonir sempre defendeu é exatamente essa. O depoimento dele foi quase de 40 minutos, quando ele prestou depoimento em juízo, e ele sempre defendeu que ele saiu ali da abordagem policial 11h30, 11h40, foi com o Marcelo até a casa do Marcelo, o Marcelo pegou a moto, ele tinha uma mochila que era uma muda de roupa,
e foi à Argentina para visitar o parente dele, o tio dele, que é o tio Rude, com uma caixinha de cerveja. Tá? Pode parecer estranho para nós? Pode. Sim, eu sei que pode. Quem que vai visitar alguém de madrugada? O doutor bateu bastante nesse aspecto. Quem que sai do nada e vai visitar uma pessoa de madrugada, sem mais nem menos? Deixando na Argentina, na época tinha Covid, então era um pouco difícil de fazer um cruzamento da fronteira. Eu morei em Buenos Aires 2 anos, tá? E a nossa cultura era totalmente diferente da cultura do argentino. O argentino, ele faz a siesta, ele dorme, começa a trabalhar mais tarde e vai até as 10 horas da noite, mais ou menos, o horário de comércio deles. Eles ficam caminhando, tem sessões de cinema meia-noite e às vezes ficam passando vitrine de lojas nas avenidas até às vezes 1 hora, 2 horas da manhã. As festas na Argentina começam 2, 2:30 da manhã. Vão até 6, 7 da manhã, quando está raiando o sol, eles saem e vão para um after, uma nova festa. Então, eu sei que para a nossa cultura é algo que não soa muito lógico. A pessoa ter saído, ido para casa do tio de madrugada, chegando lá no interior, de 2 irmãos, que é a comunidade, e batido na porta, tio, vim te visitar, de madrugada. Mas isso é plenamente possível, isso é plenamente aceitável, imaginável de aceitarmos, sabendo do estilo de vida do argentino. Tá? E fora isso, foi feito um depoimento juramentado, tá, de um sobrinho, que é primo do Leonir, e que realmente confirma que ele esteve lá. Esse documento está no processo. Esse sobrinho, ele confirma que o Leonir chegou 2:30 da manhã, naquele dia, que ele passou o final de semana todo lá, que eles pescaram, que eles andaram a cavalo, que eles tinham uma chácara e toda a propriedade. Enfim, a tese do Leonir encontra guarida com documentos do processo. Isso aqui é um documento juramentado, tem que ser... As perguntas foram feitas na época pelo Dr. Rubens. O Dr. Rubens encaminhou isso, é tudo traduzido, vai para Eldorado, Eldorado acha a pessoa responde e manda de volta para cá. Isso está no processo. Então é só para mostrar que essa tese é uma tese plausível de realmente ter acontecido. Tá? Por favor, Gustavo, pode passar. Bem, daí aqui, efetivamente, é onde eu vou assentar minha defesa. Lembre-se sempre que quem precisa provar que ocorreu o homicídio e que o autor do homicídio é aquele que está sentado ali, é o Ministério Público. E tudo que o Ministério Público trouxe para vocês são indícios de prova. Tá? São verdadeiramente indícios de prova. A questão dos horários que não estão batendo, é a cerveja que foi encontrada no quarto do Leonir, que foi a mesma que foi comprada no bar de São Luís, Quitachuca. A questão do enquadramento, que depois também eu vou explanar um pouco sobre isso. Mas prova, efetivamente, não tem nenhuma nesse processo. Não tem nenhuma. Nenhuma prova que foi o Leonir que matou a avó dele. Nenhuma. Pelo contrário. Vocês ouviram todo mundo falando aqui. Todo mundo falando aqui. Que ele estava super bem com ela. Estava na casa dela ali hospedado. O primo falou que não viu, mas que realmente eles estavam juntos. A dona Serenita, que é vizinha. O senhor, que é amigo da família, que mora próximo lá também. Todo mundo sempre falou que eles deram muito bem. Tá? Isso é muito importante, tá? Porque homicídios não acontecem do nada. O doutor falou a questão que não tem motivo, né? Mas é difícil que você vá matar alguém do nada. Sabe? Uma pessoa que você gosta, que você tem afeto, a pessoa te recebe bem na casa, a pessoa está te esperando, faz almoço para você, você toma chimarrão. A gente tem que analisar isso com calma. Tá? Primeiro ponto que eu levanto. Não há testemunhas oculares. Não tem testemunha nenhuma desse processo. Nenhuma. Não tem nenhuma testemunha que tenha verificado que isso realmente tenha acontecido da forma como o Ministério Público coloca, que foi o Leonir que matou. Nem o vizinho viu nada. Tá? A casa dela era no centro. A vizinha atrás não viu. Ninguém viu o Leonir entrando ou saindo da casa naquela madrugada. Ninguém viu o Leonir correndo na rua desesperado, como se tivesse cometido um crime. Ninguém viu o Leonir portando uma faca naquele dia. Ninguém. Absolutamente ninguém. Nenhuma pessoa da comunidade viu o Leonir entrando ou saindo da casa ou cometendo crime. Não existe ninguém. Não tem nenhuma testemunha
sobre isso. Não tem uma testemunha que tenha visto o Leonir com roupa suja de sangue. Não tem nada. Nenhuma. Só para vocês terem uma ideia. Nesse júri, por exemplo, que eu fiz em Ampere semana passada, eu trouxe o processo aqui, tá? Mas se for quiser, vamos dizer aqui do vídeo, mas não, é só um número esse aqui, tá? É um caso absolutamente similar. São 2 jovens, homicídio duplamente qualificado também. O rapaz, ele acabou confessando o crime, efetivamente, eram dois jovens, mas a roupa dele, por exemplo, foi periciada. Nesse caso aqui não. A arma do crime foi encontrada. Aqui não foi feito nada disso. Não tem absolutamente nada. Tá? Fora isso, naquela mesma noite, eu também perguntei, a senhora viu alguém que entrando na casa da dona Serenita, da dona Terezinha? Não. Ninguém viu também outra pessoa entrando na casa. Nem o Leonir, nem outra pessoa. Sobre sons, também ninguém escutou nada. Não teve grito, não teve pedido de socorro, ninguém ouviu nada. Simplesmente o corpo apareceu no dia seguinte. Bem, o amigo Marcelo, mesma coisa. O amigo Marcelo, também ninguém viu o Marcelo chegando em casa, ninguém viu o Marcelo saindo de moto, não tem nenhuma testemunha que tenha isso acontecido. Bem, eu fiz um apontamento aqui, que o que eu vou defender desde o início é que a investigação foi muito mal conduzida. A polícia, ela fez um péssimo trabalho nesse caso. Péssimo trabalho. E daí o que está acontecendo agora? Nós estamos num limbo jurídico, num limbo fático, e a responsabilidade toda cai para vocês. Tá? Mas bastava, por exemplo, chamar os pais do Marcelo. Marcelo saiu de moto? Que horas o Marcelo saiu de moto? Que horas o Marcelo voltou com a moto? O Leonir falou que ele retornou de táxi para casa, depois quando ele voltou da Argentina. Bastava chamar os pais dele. O Leonir chegou de táxi na sua casa? Que dia que foi? Que horário que foi? Não foi feito nada disso. Tem pouquíssimas provas nesse processo. Pouquíssimos, na verdade, indícios de prova, né, que foram juntados. E o que acontece? A responsabilidade toda do julgamento será de vocês. Tá? Conforme o nosso ministro, Marco Aurélio Mello, do STF, sempre disse, convém esclarecer que a cautela penal só pode permanecer em premissas concretas e não em meras suposições. Tudo isso que o Ministério Público trouxe aqui são indícios de prova. Todos os indícios de prova bastante contundentes, tá? Mas prova efetiva, foi o Leonir, não tem nenhum. Segundo, imagens de câmera de vigilância. Não tem nenhuma também. Parem e pensem um pouco e aonde que nós estamos fincando o nosso pé. Nós podemos condenar um jovem a 25 anos de prisão, um rapaz que não tem nada, totalmente ficha limpa, nunca, nem multa de trânsito o rapaz não tem. A 25 anos de prisão com base nessas provas. Não tem uma imagem de câmera dentro do Bom Jesus, nem de casa, nem de comércio, nem do município, nem de polícia, nada. Bastava simplesmente a polícia ter feito um trabalho um pouquinho melhor. Solicita lá a câmera de vigilância do vizinho. Solicita a câmera de vigilância do comércio na frente. Verifica se os horários são condizentes. Verifica, vai aparecer lá a data e horário da pessoa passando. Não tem nenhuma imagem de vigilância nesse processo. Nenhuma. Em que mundo nós estamos vivendo? Na minha casa eu tenho câmera. A cidade inteira de Unicerqueira é vigiada. Tem as torres da Polícia Militar de Unicerqueira. Não tem nada. Não tem nada. Nós corremos o risco de condenar um rapaz a 25 anos de prisão somente nos indícios do Ministério Público, que são indícios factíveis. Mas prova efetiva não tem nenhuma. Fora isso, ele pegou a BR. A teoria dele é que ele saiu com o Marcelo de moto. A BR inteira é fiscalizada. Inteira. Tem câmera das polícias rodoviárias. Ali na frente da Ponto Sul tem câmera de vigilância. E ninguém viu, ninguém pediu essas câmeras. Pede lá, o Ministério Público trouxe aqui uma questão do horário. Realmente, dá uma hora e pouco, 2 horas de diferença entre a suposta saída, chegar em casa, pegar a moto, andar de moto até lá em cima, no Sabiá, e daí entrar para a Argentina. E a ligação. Mas, meu Deus, custava investigar direito isso? Custava pedir as câmeras de vigilância? Não, eles não fizeram nada.
Eles jogaram 3, 4 indícios de prova, depoimento de gente aqui. Ninguém sabe que foi ele, nem a vizinha, nem o próprio Jackson, que é o primo. Ninguém viu entrando, ninguém saindo, ninguém pulando, correndo, com roupa, com faca, nada. Nenhuma imagem. E Barracão, por exemplo, ali na divisa do Sabiá, de ponta a ponta, tem câmera de vigilância. Custava pedir as imagens para a prefeitura, pelo amor de Deus. Não pediram nada. Se o homem foi cruzado, se ele cruzou para a Argentina, ele pode estar mentindo, não cruzou para lugar nenhum. Pode ir para Pampera, ele pode ir para Foz do Iguaçu, ele pode ir para São Miguel do Oeste. Ficou que ele entrou para a Argentina. Mas pode ir para qualquer lugar, pode ser tudo mentira isso aqui que nós estamos fazendo hoje aqui. Porque não tem prova visual nenhuma. Gustavo, por favor, tem aqui no meu arquivinho fotos e vídeos. Abre esse vídeo aqui, por exemplo, de cima. Qual pode ser esse vídeo? Por cima. Ó, essa aqui é a Ruta Santinho, na teoria onde ele cruzou lá. Eu fui lá filmar. Isso aqui, ó, é o poste. Aquela câmerazinha lá em cima, ela pega de ponta a ponta tudo. Eu já fui na Polícia Militar, ver isso, ela roda assim, ó. Eles dão um zoom, que a pessoa acha que está passando com vinho lá, ou com gás lá no forno, não está sendo visto. Eles dão um zoom, você vê tudo. Essa câmera é a câmera de esquina, tem uma câmera também na casa esquina. Ninguém pediu essas imagens, ninguém foi lá. Abre os outros, por favor, Gustavo, só para mostrar. Esse aqui é o Mercadinho Melo, que é da fruteria na frente, aqui na frente do Sabiá. Ali é a câmera. Pode abrir as outras comigo. Pode abrir as outras fotos dele. Essa aqui é ali do próprio Sabiá. Ali naquela coisinha branca ali. É a câmera. Pode abrir os outros vídeos. Ali no poste, bem na entrada, ali perto do mercadinho, ali, que era o Mercado Paraná, que era do Queno, ali também tem câmera. E tem também do Piratas da Fronteira, que é mais próximo ali no... Pode... Aí, o pessoal que anda de moto ali, ó, tem a câmerazinha aqui e tem uma outra no poste. Não foi pedido nada. Nenhuma imagem. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que essa investigação ela foi muito mal conduzida, foi um trabalho bem pobre que a Polícia Civil fez, e infelizmente nós chegamos a um processo complexo, que pode levar um jovem a ficar 25 anos preso. Sai com 50%, mas, pois bem. Eu peço que todos conheçam de pé para a leitura da sentença. Então, trata-se de ação penal pública incondicionada, promovida pelo Ministério Público do Estado do Paraná, contra Leonice Everguini, devidamente qualificado nos autos, atualmente recolhido na Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu 2, dando como incurso nas sanções previstas no artigo 121, parágrafos 2º, incisos 4º e 6º, acumulados com o parágrafo 2º, a linha 2º-A, inciso 1º, e parágrafo 7º, inciso 2º, todos do Código Penal. Na presente sessão, o réu foi submetido a julgamento e, em votação específica, os senhores jurados responderam positivamente ao primeiro, segundo e quarto quesitos, reconhecendo assim a materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Ante o exposto, o ilustre Conselho de Sentença condenou o réu Leonice Everguini em relação ao delito previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal. Desse modo, passo a dosar a pena a ser aplicada com estrita observância disposto no artigo 68 do Código Penal. Dosimetria da pena, fixação da pena base e circunstâncias judiciais. Na fixação da pena base devem ser analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Culpabilidade. Quanto à culpabilidade como medida da pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou plenamente demonstrada,
através de elementos concretos que de fato demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, haja vista que o acusado se aproveitou da confiança e hospitalidade da vítima para a prática do crime, evidenciada, portanto, a intensidade do dolo e justificada a exasperação da basilar a esse título. Antecedentes, conforme verifica-se pela certidão apostada no movimento 340.1, o réu é primário, uma vez que não possui condenações em sua folha de antecedentes. Conduta social, não há nos autos elementos a justificar a consideração desta circunstância em seu desfavor. Personalidade refere-se ao conjunto de atributos psicológicos que determinam o caráter e postura social da pessoa. Apenas em casos de flagrante desvio pode o magistrado ingressar nesse campo, devendo ainda constar laudo técnico sobre o caráter e responsabilidade do réu. No caso dos autos, não há elementos técnicos a se aferir de maneira concreta a personalidade do réu, de modo que a referida circunstância deve ser considerada neutra. Motivos não foram identificados, razão pela qual resta prejudicada a sua valoração negativa. Circunstâncias. As circunstâncias do crime igualmente merecem valoração negativa, pois o crime foi cometido dentro da residência da vítima, local no qual se espera gozar de ambiência tranquila, abrigo e proteção. Consequências. As consequências que decorrem da conduta criminosa do réu são aquelas naturais do crime de homicídio, mostrando-se inoportuna a sua negativação. Comportamento da vítima. Não restou comprovado que a vítima tenha contribuído para o cometimento do crime. Diante disso, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de duas circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixa a reprimenda básica em 15 anos de reclusão. Não incidem circunstâncias atenuantes. Incide, no caso concreto, a circunstância agravante contida no artigo 61, inciso 2º, a linha E do Código Penal, vez que a vítima, Terezinha Toledano da Silva, era a avó materna do acusado. Dessa forma, considerando a circunstância agravante, fixa a pena intermediária em 17 anos e 6 meses de reclusão. Das causas de aumento e diminuição, não incidem causas de diminuição, assim como de aumento de pena, motivo pelo qual torna definitiva a pena de 17 anos, 6 meses de reclusão. Pelo exposto, o réu Leonir Severino, ao réu fixo a pena privativa de liberdade em 17 anos e 6 meses de reclusão, bem como o pagamento das custas do processo. O regime inicial fixo fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º da linha A do Código Penal. Nego ao acusado os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como do benefício da suspensão condicional da pena, no artigo 77, uma vez que também não ficaram configurados elementos ensejadores do benefício. O valor mínimo para reparação, deixa de fixar, ante a inexistência de elementos probatórios à ausência de discussão sobre esse tópico, no curso da instrução. Quanto ao imediato início da execução da pena, cito aqui as ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54 do Supremo. Contudo, eu mantenho a prisão cautelar do acusado, nos termos da decisão já prolatada ali no movimento 30.1, por reconhecer que ainda vigoram seus requisitos autorizadores. Disposições finais, então, que condenam o réu ao pagamento das custas, espécies de vias aqui de recolhimento, suspensão dos direitos políticos, a Secretaria para que cumpra as providências de praxe contidas no Código de Normas, fixação de honorários da ativa da defensora. Então, desse modo, nós encerramos essa sessão plenária, né, com os senhores decidindo, né, exercendo o dever que foi imposto aos senhores, e desse modo cumpriram com os seus deveres, tá? Podem voltar para casa com a consciência cumprida de que fizeram, cumpriram, né, com o seu dever de forma escorrida. Agradeço então a presença de todos, serventuários, familiares, aos policiais militares que foram responsáveis por nossa segurança hoje, a todo o pessoal que efetuou a escolta aqui do acusado, ao Ministério Público, Defesa, uma grande satisfação trabalhar com o senhor. Então, desse modo, encerramos. Se alguns familiares quiserem conversar com ele aqui, eu autorizo, tá? 5 minutinhos para se despedir dele. Tá bom? Então, desse modo, encerramos aqui e os agradecimentos e cumprimentos a todos.